Tricalc LSF, projetos em Light Steel Framing. Vamos analisar o novo módulo da Artec para o programa Tricalc. Para o efeito, vamos criar uma nova estrutura a que vamos chamar Light Steel Frame 01. Podemos agora utilizar como ponto de partida para a nossa modelação estrutural DWGs do nosso projeto ou então utilizar as funções de assistentes para gerar os principais alinhamentos do nosso edifício. Vamos aqui gerar alguns alinhamentos, nomeadamente 4 metros, 4 metros e 5 metros em X. Vamos dar uma das alturas e vamos dar na outra direção indicação também dos vãos a utilizarmos. Esta estrutura de barras pode ser um ponto de referência para o lançamento da minha estrutura em Light Steel Framing. Estamos então em condições de começar a utilizar o assistente de LSF. Vamos ao menu de geometria, ao friso de geometria, painéis ligeiros Light Steel Frame, definir painel. Temos a possibilidade de definir vários tipos de painéis de forma automatizada, nomeadamente painéis retangulares, vigas elevadas e escadas. Vamos trabalhar a introdução dos elementos em centímetros ou milímetros. Também podíamos importar estruturas já guardadas anteriormente no Tricalc. Vamos introduzir painel retangular. Temos agora a possibilidade de definir o comprimento total do painel retangular, que nós sabemos qual foi através da introdução que fizemos há pouco, mas que também pode ser definido sobre um DWG ou sobre a malha de barras que acabamos de gerar. Reparem que a informação dos 4 metros foi recuperada. Temos depois a possibilidade de escolher a construção do nosso painel. Reparem que temos a possibilidade de definir aqui o número de vãos que queremos para este painel, suponhamos que queremos 8 vãos, ou podemos fixar aqui o comprimento dos vãos, imaginemos definindo aqui 50 cm de vãos. A janela que aqui temos é paramétrica e pode ser trabalhada a visualização do painel. Sempre que estamos a editar algum valor, esse valor aparece identificado nesta janela. De referir que para casos mais concretos podemos definir valores explícitos de vãos diretamente aqui. Neste caso estão definidos 50 e 50 cm, mas poderíamos alterar qualquer um destes comprimentos. Também podíamos ir clicando no projeto em DWG ou no conjunto de barras definido para escolhermos os vãos diretamente sobre desenhos. Referir ainda que se o comprimento do vão não fosse um comprimento regular, imaginemos que tivéssemos aqui 4 metros e 10, é possível escolher onde é que os 10 cm vão ficar. Se a meio o ajustamento, se numa das extremidades, noutra extremidade ou dividido pelas duas extremidades do meu painel. No entanto, vamos utilizar os 4 metros do nosso projeto inicial. Ao nível da altura é também possível aqui definir os 3 metros de altura do nosso painel. Podemos fixar o número de alturas. Vamos aqui colocar 4 alturas. E podemos mais uma vez também utilizar valores explícitos. Estão aqui alturas de 75 cm, mas nós podíamos trabalhar com outros valores ao nível das alturas deste painel. Mais uma vez, quando nós definimos aqui a altura, os tais 3 metros, se puséssemos aqui 3 metros e 10, o acerto do valor seria realizado a meio do painel, na extremidade esquerda, na extremidade direita, ou dividindo o excesso pelas duas extremidades. No entanto, vamos aqui utilizar então
3 metros com 4 alturas, cada uma com 75 centímetros. De referir que esta janela que aqui visualizamos pode ser utilizada também em formato renderizado com um modelo arame, modelo analítico por baixo, okay? E que pode colocar-se em qualquer visualização a nível de zoom. No passo seguinte do nosso assistente, nós temos a possibilidade de indicar para cada um dos vãos qual o sentido de orientação da secção C ali colocada. Poderá ser um C em posição em C ou posição em D. E, portanto, podemos indicar para cada um dos vãos se vamos ter ali um perfil orientado segundo C, ou uma orientação de perfil segundo D, como podemos verificar para todos estes perfis que aqui estão. Há um perfil a meio, que poderá ser um perfil C ou D, bastante para alterar essa situação, clicar aqui na coluna do sentido e mudar se é crescente ou decrescente. Portanto, o C está colocado na sua posição normal ou em formato de D. Também nas alturas é possível indicar a orientação de cada um dos perfis. O perfil que corre na base da fundação será evidentemente colocado em C, mas, por exemplo, o do topo será colocado virado para baixo. Poderíamos, em qualquer um destes vãos, em qualquer alguma destas alturas, mudar o sentido clicando também aqui 2 vezes nos respectivos perfis. A utilização de perfis duplos é também bastante simples nos painéis que se introduzem. Podemos, a qualquer altura, escolher, por exemplo, nos cantos, a colocação de perfis duplos, duplo C e duplo D. A mesma situação em termos de altura. Podemos colocar perfis que serão perfis simples ou duplos em determinadas alturas do nosso painel. Por exemplo, se eu for criar uma abertura, poderei reforçar aqui com painel duplo e ali com painel duplo. Esse reforço poderia não ser em todo o perfil, mas só localizado na zona da abertura. Portanto, vamos aqui desativar o duplo e deixar simples e deixar a definição para os próximos passos do nosso assistente. Todas estas funcionalidades que eu referi estão também disponíveis aqui sob a forma de ícones, nomeadamente a definição da altura dos vãos, a orientação em C ou em D, sentido crescente ou sentido crescente das secções utilizadas, e a utilização de perfil simples ou perfil duplo. Passemos ao passo seguinte do nosso assistente. Temos aqui a definição das diagonais do nosso painel e, portanto, podemos escolher onde é que queremos colocar diagonais. Reparem que quando eu seleciono um vão, eu tenho a possibilidade de ativar o número de diagonais que pretendo, uma diagonal ou 0 diagonais. É possível também indicar a orientação dessa diagonal diretamente na caixa de diálogo com a sua representação depois aqui no painel de Light Steel Frame. Vamos utilizar também o último vão para fazer novamente a introdução de diagonais. Okay. E vamos mudar a orientação, a direção dessas mesmas diagonais. Poderíamos ainda, ao nível das alturas, ir individualmente
definindo os locais onde queríamos os travamentos. Reparem que agora passamos para um segundo painel, na sua totalidade, mas depois podemos ir escolhendo aqui as cotas onde queremos colocar barras horizontais ou verticais. Podemos ainda referir que os ícones que aqui estão nos permitem rapidamente eliminar qualquer elemento da nossa estrutura, do nosso painel. Por exemplo, imaginemos que eu, por erro meu, teria colocado uma diagonal aqui e precisava de eliminar essa diagonal. Tenho então aqui a possibilidade de eliminar diagonal neste ícone e, portanto, irei clicar diretamente aqui na janela e a diagonal será eliminada. Também é possível fazer o mesmo com barras verticais e barras horizontais. É ainda possível selecionar um vão clicando nesse mesmo vão. Okay? Aqui está um exemplo da utilização desta função de seleção de vão. Ali está o vão selecionado e a barra colocada. Mais uma vez a função de eliminar, clicaria aqui e aqui para eliminar os perfis agora introduzidos. Passando ao passo seguinte do nosso assistente, chegamos à parte em que é possível definir quais os perfis a utilizar para as barras definidas. Normalmente, definiremos um C, um ômega ou um U. Serão os três perfis mais habituais. Esses perfis podem ser procurados na base de dados do Trical, nomeadamente na pasta LSF, aqui estão os Cs, mas portanto poderiam estar cá colocados também outros perfis em U e em ômega. Neste caso eu estou a considerar o mesmo perfil para todas as barras. Caso não o fizesse, eu poderia escolher perfis para barras horizontais, verticais inclinadas de forma distinta. Também o tipo de aço poderia ser diferenciado caso eu desativasse estas opções. S355, 355 e 355, que poderá ser igual para todos os elementos ou poderia ser modificado. A distância entre o ponto de união das diagonais e dos elementos verticais ou entre duas diagonais consecutivas está definida em 7 cm, valor que se vê aqui representado no painel e que poderia também ser editado pelo projetista. Finalmente, a ancoragem do painel à base à laje de fundação. Há a possibilidade de fixar o painel à laje de fundação, indicando a separação entre os parafusos e a distância do extremo do painel ao primeiro parafuso. O último passo do nosso assistente permite-nos dar o nome ao nosso painel, escolher o ponto de inserção do painel no nosso DWG ou na nossa estrutura de barras, como referenciámos há pouco, escolher a direção horizontal e vertical desse painel, neste caso segundo Y+, portanto para cima, e segundo X+, da esquerda para a direita. Também era possível exportar o painel para uma base de dados e portá-lo posteriormente para a estrutura. Neste caso vamos aqui meter um texto qualquer. E seguidamente podemos inclusive verificar o painel desativando a renderização, colocando numa perspectiva lateral, vendo se o ponto de inserção está corretamente colocado, neste caso o eixo, poderia ser colocado do lado de fora, por exemplo. E poderíamos finalmente inserir num plano vertical ou num plano horizontal ou inclinado. Ao clicarmos em inserir no plano vertical, temos a possibilidade de colocar então o nosso painel no nó que pretendermos e na direção que pretendermos. Existe ainda no menu de painéis ligeiros opções para modificar o painel, introduzir furos de serviço, passar por exemplo tubagens, definir linhas de fixação a paredes e a laje e criar um modelo tricalque para fazer então a análise do modelo estrutural. Se clicarmos em modificar painel, vamos ter acesso ao nosso assistente e podemos aí modificar qualquer situação, inclusive eliminar barras do painel.
E temos então aqui uma abertura realizada sobre este painel, que se reflete no modelo tridimensional. Ainda a título de exemplo, podíamos definir painéis para escadas, vigas elevadas, vigas retangulares ou triangulares e painéis retangulares em laje, ou seja, aplicando num plano horizontal em vez de ser um plano vertical. Aqui temos vigas retangulares, vigas triangulares simples ou duplas, que podem ser simétricas ou não, aumentando ali o número de passos do assistente. Depois, a indicação da altura máxima, a indicação da altura mínima, o comprimento total e fixar aqui o número de vãos. O comprimento, e reparem que o excedente pode ser acertado nas extremidades, do lado esquerdo, do lado direito ou nas duas extremidades. Também podíamos aqui definir os valores explicitamente, como fizemos anteriormente. Do lado direito, a mesma possibilidade de definir a altura, o comprimento fixar o número de vãos, fixar o comprimento do vão ou indicar os valores explícitos. Inclusive, podemos recorrer às funções típicas do Windows de colar e copiar para indicar aqui esses mesmos valores. Voltando ao passo anterior, poderíamos então aqui indicar que era uma viga triangular simétrica e tínhamos logo esta situação resolvida. Os passos seguintes são similares ao que já vimos e temos aqui então a parte final de introdução do nome, a direção de desenvolvimento desta viga, vamos considerar que seria segundo X, e a possibilidade de exportar o painel com o nome que entendêssemos. Vamos então indicar aqui que queremos inserir esta viga num plano vertical e vamos colocá-la sobre esta parte que aqui está, por exemplo. Poderíamos agora continuar novamente a inserir vigas no plano vertical. Aqui segundo esta direção, aqui segundo esta direção e finalmente ali segundo esta direção. Portanto, como veem, bastante facilidade na modelação de estruturas com muitas barras e com geometrias e regras de modelação complexas. Passando agora para a visualização do modelo completo e já calculado, podemos então verificar as capacidades de análise que o Tricalc tem para a estrutura modelada. Comecemos por analisar o gráfico de isovalores ao nível das lajes de fundação, pedindo os seus deslocamentos verticais. Temos então aqui a representação dos deslocamentos verticais da nossa laje de fundação. Como veem, são deslocamentos muito baixos, mas ficamos a saber que aquela zona, aquele canto ali, é uma das zonas que tem um dos maiores deslocamentos. Também podíamos selecionar, como normalmente se faz no Tricalc, os planos e analisar numa vista mais favorável o comportamento da nossa laje de fundação. Era ainda possível, por exemplo, ao nível dos gráficos de tensões no aço, pedindo aqui a visualização do modelo arame conjuntamente com a nossa estrutura, solicitar o gráfico de tensões no aço
Consigo assim, de uma forma bastante rápida, ter uma escala de aproveitamento dos perfis representado por cores na própria estrutura. Outro aspecto da capacidade de análise do tricalco para este tipo de estruturas é a possibilidade de nós podermos chamar a qualquer altura um pórtico para o ecrã e pedirmos o gráfico de deslocamentos desse pórtico. Vejam como é possível visualizar a inexistência de travamento com lajes nesta direção e, portanto, o deslocamento horizontal daquele pórtico no topo é cerca de 5 cm. Para terminar este primeiro vídeo, salientar só que nas opções de cálculo nós realizamos uma análise P-delta de segunda ordem, iterativa, e fizemos a comprovação de acordo com o Eurocódigo para secções do tipo 4. Ficará para um segundo vídeo a análise de todos os resultados, incluindo as listagens de comprovação e as folhas de projeto final.